Bem-vindos, queridos amigos e irmãos, a mais uma emocionante jornada em nosso canal. Hoje embarcaremos juntos em uma história inspiradora de fé, coragem e transformação. Imagine-se em um lugar onde o impossível se torna possível, onde o amor vence o ódio e onde a esperança brilha mais forte do que qualquer escuridão. Esta é a história que vamos explorar hoje, uma narrativa que transcende o tempo e toca os corações de todos nós. Fiquem conosco até o final, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like de gratidão e compartilhe. Prepare-se para se emocionar, para ser desafiado e, acima de tudo, para ser inspirado. Esta história nos levará por caminhos inesperados, nos confrontará com dilemas morais e nos lembrará do poder transformador da fé. Então, ajunte-se a essa cadeira, pegue sua pipoca e deixe-se envolver nessa narrativa. Estão prontos? Vamos falar sobre a paz interior. No livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7. Imagine enfrentar um momento de grande desafio, mas, apesar das circunstâncias, sentir uma paz inexplicável em seu coração. Essa é a paz que o Espírito Santo nos proporciona. Por exemplo, em meio a tempos de incerteza financeira ou problemas de saúde, o cristão pode experimentar uma tranquilidade que vai além do entendimento humano, sabendo que Deus está no controle. A presença do Espírito Santo em nossas vidas traz uma paz que transcende todo o entendimento. A palavra paz é mencionada mais de 400 vezes na Bíblia, enfatizando a importância desse estado de espírito. 2. Amor fraternal. Livro de 1 João, capítulo 4, 7. O amor genuíno pelos outros, especialmente pelos que são difíceis de amar, é um sinal claro da obra do Espírito Santo em nossas vidas. Isso pode se manifestar em gestos simples, como perdoar alguém que nos magoou profundamente, ou em sacrifícios altruístas pelo bem-estar dos outros, como ajudar um estranho em necessidade. Quando o Espírito Santo habita em nós, somos capacitados a amar nossos irmãos de forma incondicional. O amor é descrito como o maior mandamento nas Escrituras, destacando sua importância na vida cristã. 3. Fé inabalável. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, quando confrontamos com desafios aparentemente insuperáveis, a fé alimentada pelo Espírito Santo nos capacita a confiar em Deus de todo o coração. Por exemplo, diante de uma crise pessoal ou uma situação de impossibilidade humana, a pessoa cheia do Espírito não se abala, mas permanece firme na convicção de que Deus é capaz de realizar o impossível. O Espírito Santo fortalece nossa fé, permitindo-nos confiar em Deus mesmo nas situações mais difíceis. A fé é comparada a uma semente pequena que pode crescer e florescer em algo extraordinário. 4. Domínio próprio. Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. O Espírito Santo nos ajuda a controlar nossas emoções e impulsos, capacitando-nos a agir com sabedoria e moderação. Por exemplo, em momentos de raiva ou tentação, a pessoa guiada pelo Espírito, ela não reage de forma impulsiva, mas demonstra domínio próprio ao escolher responder com calma e paciência. Uma das manifestações do Espírito Santo é o controle sobre nossas emoções e ações, promovendo o domínio próprio. O domínio próprio é essencial para uma vida equilibrada e é uma das virtudes frutíferas do Espírito. Acredite, ter o domínio próprio realmente é um desafio. Como que você consegue controlar o seu domínio próprio hoje? Você consegue controlar as suas emoções ou você age por impulso? Escreve aqui nos comentários que eu gostaria de saber. Eu acredito que esse é um dos maiores desafios que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, não é verdade? 5. Fidelidade e integridade. No livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23,
A presença do Espírito Santo em nossas vidas nos leva a viver de acordo com os princípios éticos e morais da Palavra de Deus. Isso se reflete em nossa conduta diária, tanto em público quanto em particular. Por exemplo, mesmo quando ninguém está nos observando, continuamos a agir com honestidade e integridade em todas as áreas de nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos capacita a viver uma vida de fidelidade a Deus e integridade em todas as áreas. A integridade é um atributo altamente valorizado por Deus e é um reflexo do caráter divino em nós. 6. Busca pela santidade. Livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. O Espírito Santo nos capacita a desejar e buscar uma vida de santidade, separada do pecado e consagrada a Deus. Isso inclui a renúncia aos padrões do mundo e a adoção de um estilo de vida que reflete a natureza santa de Deus. Por exemplo, podemos sentir um desejo sincero de nos afastar de hábitos pecaminosos e buscar uma comunhão mais profunda com Deus, através da oração, leitura da palavra e obediência. Com o Espírito Santo em nossas vidas, somos chamados a buscar a santidade e a conformação à imagem de Cristo. A santidade é um processo contínuo de transformação e crescimento espiritual, capacitado pelo Espírito Santo. 7. Testemunho poderoso. Livro de Atos, capítulo 1, verso 8. O Espírito Santo, ele nos capacita a ser testemunhas e eficazes do poder e do amor de Deus em nosso mundo. Isso significa compartilhar nossa fé de maneira autêntica e relevante, tanto por meio de palavras quanto de ações. Por exemplo, podemos impactar vidas ao demonstrar o amor de Cristo em nossos relacionamentos com os outros, ao falar sobre nossa jornada de fé com sinceridade e ao viver uma vida que reflita os valores do reino de Deus. O Espírito Santo, ele nos capacita a ser testemunhas eficazes do poder e do amor de Deus em nosso mundo. O testemunho pessoal é uma das maneiras mais poderosas de compartilhar o Evangelho e impactar vidas. Estes exemplos ilustram como os sinais da presença do Espírito Santo em nossas vidas não são apenas teóricos, mas têm um impacto prático e tangível em nosso dia a dia. Que possamos continuar a buscar uma comunhão mais profunda com Deus e permitir que o Espírito Santo nos guie e fortaleça em nossa jornada espiritual. Certamente, esses sinais da presença do Espírito Santo têm uma relevância profunda para os dias de hoje. Vamos descobrir quais são? Paz interior. Em um mundo cheio de ansiedades e incertezas, a paz que o Espírito Santo proporciona é uma âncora para nossas almas, em meio às pandemias, conflitos políticos e desafios pessoais. A paz que excede todo entendimento nos sustenta e nos capacita a enfrentar cada dia com serenidade e confiança. Amor fraternal é uma sociedade cada vez mais dividida e polarizada. O amor genuíno que o Espírito Santo nos ensina a demonstrar uns aos outros é um antídoto poderoso contra o ódio e a intolerância. Ele nos capacita a estender a mão para aqueles que são diferentes de nós, a amar nossos inimigos e a construir pontes de reconciliação em vez de erguer muros de separação. Fé inabalável. Em um mundo marcado pela incredulidade e pelo ceticismo, a fé que o Espírito Santo cultiva em nossos corações é uma luz que brilha nas trevas. Ela nos capacita a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desanimadoras, e nos dá a coragem de permanecer firmes em nossa convicção, mesmo quando enfrentamos oposição ou zombaria. Domínio próprio. Em uma cultura que valoriza a gratificação instantânea e o hedonismo, o domínio próprio que o Espírito Santo nos concede é uma fonte de força e autodisciplina.
Ele nos capacita a resistir às tentações do mundo e a viver de acordo com os padrões elevados de Deus, mesmo quando isso significa nadar contra a correnteza da cultura dominante. Fidelidade e integridade. Em um mundo marcado pela corrupção e pela hipocrisia, a fidelidade e a integridade que o Espírito Santo produz em nossas vidas são um testemunho vivo do caráter santo de Deus. Elas nos capacitam a ser luzes brilhantes em meio às trevas, a ser exemplos de retidão e honestidade em um mundo que muitas vezes carece dessas virtudes. Busca pela santidade. Em uma cultura que promove a busca pelo prazer e pela autoindulgência, a busca pela santidade que o Espírito Santo nos inspira é um chamado para uma vida renúncia e consagração a Deus. Ela nos capacita a viver de maneira santa e separada do pecado, refletindo a santidade do nosso Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Testemunho poderoso. Em um mundo que está faminto por esperança e propósito, o testemunho poderoso que o Espírito Santo nos permite dar é uma mensagem de vida e esperança. Ele nos capacita a proclamar as boas novas do Evangelho com poder e autoridade, a compartilhar o amor de Cristo de maneira autêntica e a ser instrumentos de transformação em um mundo que desesperadamente precisa do toque restaurador de Deus. Em suma, os sinais da presença do Espírito Santo em nossas vidas são mais relevantes do que nunca para os dias de hoje, pois eles nos capacitam a viver de maneira significativa e impactante em um mundo que muitas vezes parece estar à deriva. Que possamos abraçar esses sinais e permitir que o Espírito Santo nos guie e fortaleça todas as áreas de nossas vidas. Deus, Ele espera que cada um de nós responda à sua presença em nossas vidas com motivação e propósito. Aqui estão algumas maneiras motivadoras de como podemos viver diante da presença de Deus. Vamos mergulhar nisso? Vamos mergulhar e saber o que Deus Ele espera de nós? Cultivar um relacionamento pessoal com Deus. Deus, Ele nos ama profundamente e deseja um relacionamento pessoal e íntimo conosco. Ele espera que busquemos sua presença através da oração, meditação, na sua palavra e comunhão com os outros crentes e com as outras pessoas. Quando priorizamos esses relacionamentos, encontramos força, direção e consolo em todos os aspectos de nossas vidas. Viver uma vida de santidade e obediência. Deus é santo e nos chama para sermos santos como Ele é. Ele espera que vivamos vidas que reflitam seu caráter e seus mandamentos. Isso significa escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Obedecer a sua palavra e seguir os seus caminhos, mesmo quando o mundo nos incentiva a fazer o contrário. Amar e servir ao próximo. Deus, Ele nos chama para amar e servir uns aos outros, como Ele nos amou. Ele espera que sejamos agentes de amor, compaixão e misericórdia em um mundo carente. Isso pode envolver servir em nossa comunidade, ajudar os necessitados, perdoar os que nos feriram e compartilhar o Evangelho com os perdidos. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus nos convida a buscar seu reino e sua justiça em primeiro lugar em nossas vidas. Ele espera que coloquemos suas prioridades acima das nossas próprias ambições e desejos. Isso significa submeter nossa vontade à vontade de Deus, confiar em sua provisão e viver com o compromisso de honrá-lo em tudo o que fazemos. Crescer e desenvolver nossos dons e talentos. Deus nos deu dons e talentos únicos e espera que os usemos para a sua glória e o bem dos outros. Ele espera que busquemos crescer e desenvolver esses dons, não apenas para o nosso próprio benefício, mas para abençoar o mundo ao nosso redor. Isso pode envolver servir na igreja, usar nossas habilidades para ajudar os necessitados e compartilhar a mensagem do Evangelho de maneiras criativas e relevantes. Perseverar na fé e na esperança. Deus nos chama a perseverar na fé e na esperança.
mesmo quando enfrentamos adversidades e desafios. Ele espera que confiemos em sua fidelidade e promessas, sabendo que Ele é capaz de nos sustentar e nos fortalecer em todas as circunstâncias. Isso significa manter nossa confiança em Deus, mesmo quando as coisas parecem sombrias, e continuar a buscar sua vontade, mesmo quando os tempos são difíceis. Proclamar o Evangelho e fazer discípulos. Deus nos comissiona a proclamar o Evangelho a todas as nações e fazer discípulos de todas as pessoas. Ele espera que compartilhemos a mensagem do amor e da salvação em Cristo como o mundo perdido ao nosso redor. Isso significa viver como testemunho de Jesus em nossas palavras e ações, buscando ativamente oportunidades para compartilhar a esperança que temos nele. Em resumo, diante da presença de Deus, Ele espera que vivamos vidas motivadas pelo amor, pela obediência, pela generosidade e pelo compromisso com seu reino, que possamos responder a esse chamado com entusiasmo, dedicação e gratidão, sabendo que Ele nos capacita e nos guia em todos os momentos. Amigos, diante da presença de Deus em nossas vidas, somos desafiados a viver com motivação e propósito. Ele nos chama para um relacionamento íntimo, uma vida de santidade, amor ao próximo e busca pelo seu reino. Que possamos responder a esse chamado com entusiasmo e compromisso, sabendo que Ele nos capacita e nos guia a cada passo do caminho. Ao observarmos esses sinais em nossas vidas, podemos ter a certeza da presença transformadora do Espírito Santo. Que possamos continuar a buscar uma comunhão mais profunda com Deus e permitir que o Espírito Santo opere em nós de maneira poderosa. Obrigado por assistir e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com outros que podem se beneficiar dele. Que este vídeo tenha sido inspirador para você, que tenha despertado em seu coração o desejo de buscar mais de Deus em sua vida e de viver de acordo com seus princípios. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima!